me lembrando um pouco da minha infância, adolescência, me recordo de um episódio que foi bastante forte para mim. Eu morava ao lado da Escola do Direito, eu devia ter uns 9, 10 anos, e na época os estudantes estavam fazendo as manifestações, isso era a época da ditadura, e eu ficava muito mobilizada vendo da janela aquela manifestação e os cantos e os gritos, também a violência usada com os policiais, com os cachorros em cima deles. E eu tinha irmãs muito ativas na época no movimento e eu ficava me perguntando por que daquela violência, por que as pessoas não podiam falar, por que a gente não podia ouvir certas músicas, por que de muitas coisas. Eu acho que talvez naquela época, se o 1, 2, 3 existisse, eu ia querer conversar um pouco sobre isso, ter um pouco de voz, entender o que era que estava acontecendo, que eu não entendia, mas que eu achava muito bonito o que estava acontecendo com aqueles estudantes. E ficava dentro de mim uma força assim, de que a gente teria que ser feito alguma coisa. Então eu acho que também o que pode ter me ajudado naquela época, já que não tinha essa maneira de ter voz, né, de poder procurar e conversar e ligar, eu acho que a arte me ajudou um pouco. Naquela época eu peguei um LP do Chico Buarque, das minhas irmãs, e eu fazia já dançava, e era dança moderna, me incentivava muito a criar e a compor, e eu fiz a minha primeira coreografia com 10 anos com a música do Chico, Tanto Mar. E também nessa época eu vi as minhas irmãs articuladas, conversando, e agrupando, dialogando, eu achava que isso era importante. Então, outro episódio que eu me lembro, que era nessa mesma época, eu tinha passado da escola pública para a escola particular, onde eu estudei o resto, né, dos tempos, e eu estava, era a mesma época, e então eu era diferente naquela escola, e eu lembro que na hora do recreio tinha um grupo de meninas assim que ficava, olha lá a cor dela, olha o cabelo dela, ela tem bigodinho, não sei o que, e ficavam brincando com isso. E eu muito sozinha, eu me sentia muito mal, porque era aquilo, se repetia, e eu não conversava com ninguém. Eu acho também que se tivesse 1, 2, 3 nessa época, eu ia telefonar para conversar um pouco e dizer do que eu estava sentindo, ou de alguma coisa que pudesse me ajudar naquele momento, a facilitar um pouco esse momento. E talvez também o que tenha ajudado para mim na época foi uma colega que na hora que eu estava indo embora da escola me chamou no meio da rua, a gente estava caminhando, e falou, olha Mônica, a gente nem se conhecia direito. Ela falou assim, eu vi tudo que aconteceu, e a gente começou a conversar, a falar sobre isso, que eu também acho importante, né, ter essa voz e tudo. E começamos a estudar juntas, ela tinha tomado bomba, então ela também era diferente. E aí a gente começou a estudar e nossas notas eram ótimas. E aí eu acho que eu aprendi um pouco com as minhas irmãs essa coisa de grupo, e eu era representante do grupo, e a minha mãe articulava, ajudava nas reuniões, no material para a gente fazer a apresentação de escola, e eu ia lá apresentar, e aí eu comecei também, eu acho que a arte ajudou nisso também, a me colocar e a ter voz. E eu acho que é isso que é a importância desse trabalho. É facilitar para que essas crianças, adolescentes, esses meninos e meninas dessa idade possam ter um facilitador para ter voz. E até eu acho que o país está manifestando no momento, né? A gente quer ter voz e ser no mundo de uma maneira melhor. Então eu acho que isso é muito importante, é um trabalho que tem que ser... tem que ter suporte, tem que ter apoio, e eu apoio esse projeto.